slides. É o seguinte, na semana passada nós tivemos um pequeno evento aqui no Departamento de Matemática, na terça e na quarta. Foram palestras de professores que estavam visitando aqui, organizados pelo Cláudio e pelo Ali, né, que é um projeto que eles têm na FAPESP. E aí o professor Livre estava visitando a gente aqui, é um matemático bem conhecido, espanhol, e ele fez essa palestra, chama Conjectura 3x mais 1, né? Aí terminou a palestra, eu perguntei para ele se eu poderia utilizar, ele disse que eu poderia utilizar. Então eu copiei, peguei os slides dele, tá bom? E vou reproduzir. Obviamente eu não vou falar com todos os detalhes que ele falou, né? Mas eu vou dar uma ideia geral do que se trata, porque a ideia por trás é muito simples, certo? Vocês vão ver que não tem segredo, tá? Os slides estão em inglês, não sei se todos falam inglês ou não, eu, na medida do possível, vou com o meu inglês. Ok, vou falando para vocês do que se trata mais ou menos, tudo bem? Então a coisa é muito simples, ó. Vou começar com um exemplo que dá para a gente fazer uma conta super rápida. O problema é o seguinte, né? Você pega um número qualquer, tá? Imagina um número x, natural. E aí, a partir desse cara, você vai criar uma sequência de números. E essa sequência é definida assim. Uma sequência, um sujeito seguinte, você vai fazer assim. Você vai fazer o 3 vezes o anterior mais 1. Esse aqui é o meu x0, né? Certo? É o primeiro cara. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Escolha um sujeito qualquer e, a partir dele, eu vou construir uma sequência que é a seguinte. Como é que é definido um cara? Vai ser 3 vezes o anterior mais 1, se esse cara é ímpar. E se esse cara for par, se o xk menos 1 for par, eu vou fazer ele dividido por 2. Tá? Então pega um número. Se ele for ímpar, eu faço 3x mais 1. Olha esse número. Se ele for ímpar, 3 vezes ele mais 1. Olha esse número. Se for par, divide por 2. E vou fazendo isso. Quero saber o que vai acontecer. Certo? Então, o que vai acontecer? Então, por exemplo, vamos começar com um facinho que a gente faz pouca conta, né? Vou pegar o meu x como sendo 13. Tá? Ixi, não é uma boa não, mas tudo bem. É só... Não foi... Vou ficar falando que a gente bate. É só porque essa conta é rápida mesmo, tá? Depois então, pega com 17 para ser justo com o povo aí. É? Não, pelo amor de Deus. Depois pega com 17 para ser justo com o povo. Então, ó, pega o 13, tá? Então, o que vai acontecer? Começa com 13. Bom, o 13 é ímpar. O que eu faço? 3 vezes ele mais 1. 3 vezes 13, 39, mais 1, 40. Ok. Esse sujeito é par. O que eu faço? Divido ele por 2. 20. Sujeito é par, divido ele por 2. 10. Sujeito é par, divido ele por 2. 5. Sujeito é ímpar, 3 vezes 5, 15 mais 1, 16. Legal. Sujeito é par, 8. Divide por 2. 4. Divide por 2. 2. Divide por 2. 1. 1 é par, 1 é ímpar. Multiplica por 3. 3 vezes x é 3x mais 1, né? 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. E aí de novo. Divide por 2, 2. Divide por 2, 1. 4, 2, 1. 4, 2, 1. A partir daqui agora a coisa se repete, tá? 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Certo? Bom, o que vocês acham que vai acontecer? Se eu escolher um número qualquer que seja diferente do 13, o que vocês acham que vai acontecer? Vai, uma hora vai cair numa potência de 2 e aí depois de um tempo vai começar o 4, 2, 1, 4. A ideia é exatamente essa, tá? Não importa o número que você escolheu, você vai fazendo esta coisa, pá, 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 pá. Em algum instante vai aparecer o 4, e a hora que aparecer o 4, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui. Então, eu fiz uma programação bem básica aqui, né? Coloquei o 13 aqui, então calculei a sequência, tá? Então vou botar um número bem legal, o
20, deixa eu colocar aqui para você. Então vamos lá, vamos pegar aqui ó, o 27. É bem bobinho, né? Começa aqui, ok. Calculando. Então tá aqui, olha a sequência do 27, ó. Olha que coisinha maravilhosa. Bom, tá ruim de ver, né? Então o que a gente faz? Mandei criar isso aqui num conjunto que eu chamei de L. Olha aqui, a sequência do 27. Obviamente essa sequência não está na ordem que vai aparecer, eu só fui colocando no conjunto. Então essa é a sequência. 27, você vai para 2 vezes 27, 55, né? 3, né? Desculpa, 3. Bom, vai fazendo. Chega uma hora que você cai no 4. 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. E aí pode fazer o que você quiser. Problemas com o... Como é que eu estou aqui, meu filho? Ih, fecha uma tela assim. Problemas com o programador. Então vamos escolher um número qualquer aqui. Sei lá, 5, 6, 9, 2, 3. Certo? Vamos lá. Tá calculando. Já foi? Não, tá aí. Acabou. Quem que é o 5, 6, 9, 3, 2, tá aí. Tá? Em algum momento você chega no 4, 2, 1. Certo? Então essa é a brincadeira, tá? Então, qualquer ideia? Bom, tratamos de números naturais, tá certo? E aí, bom, você escolhe um número natural qualquer e monta a seguinte sequência, né? Faça 3 vezes ele mais 1 se ele for ímpar e ele sobre 2 se ele for par, tá? Comecei com a continha dele, tá lá, 13, 40, 20, eu não errei nas contas, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, e aí vai embora, tá? Peguei a continha dele, 24, você vai construir a sequência do 24, 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, e aí vai, tá bom? E aí, bom, o que está escrito aí? Que até agora, qualquer pessoa que começou a fazer esta brincadeira, não importa o número que ela tenha escolhido, ela chegou sempre no 4, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, certo? E a pergunta que se faz então é, isso vai valer para qualquer número natural que você escolher? Certo? Então essa é, aí está aí o 27, né, lá, que eu escolhi também. A sequência dele está aí, 27, blá, 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 ok? Né? Começa, vai, em determinado momento você chegou no 4, 2, 1, tá? E o 27 é um número pequenininho, relativamente pequeno, mas a sequência dele é bem comprida, tá? Então a conjectura 3x mais 1 é essa. Provar que para qualquer que seja um número natural, se você constrói essa sequência definida desse jeito, em algum momento você chega no 4 e aí você repete 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Tá? Muito fácil de ser enunciada, certo? O problema é muito fácil de ser enunciado, mas nós já vimos aqui outros problemas que são bem fáceis de serem enunciados, mas que não são nem um pouco fáceis de serem resolvidos. E esse, por exemplo, não está resolvido. Tá? Então, por exemplo, esse matemático famosíssimo, o Paul Erdős, né? É um cara de teoria dos números e já publicou aí mais de 1.500 artigos, certo? É um cara muito bom. Ele disse o seguinte, olha, a matemática que nós conhecemos no presente momento não está pronta para resolver esse tipo de problema. Tá? Imagino que ele tenha tentado resolver e até hoje não conseguiu, certo? O primeiro sujeito então que estabeleceu essa conjectura aí foi esse Lothar Kolatz, né, professor da Universidade de Hamburgo, lá pela década de 30, tá? Em 1930 foi o primeiro cara que apresentou essa conjectura, tá certo? Bom, comecinho dos anos 50, essa coisa ressurgiu de novo no meio da comunidade matemática, e é esse sujeito aí, Brian Weitz, em 52 apresentou ela de novo, né? E aí simplesmente colocou o nome lá, então ó, a gente vai dizer que essa é
conjectura do Collatz. Tá? Então deu um nome para ela. A conjectura 3x mais 1 virou a conjectura do Collatz. Ok? E aí está aí a carta dele escrita em alemão, não dá para ver direitinho, mas exatamente do Collatz, desta coisinha aí, né? Tem lá o artigo dele escrito, e aqui tá vendo umas continhas que ele fez, blá 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 blá. Eu não sei alemão, eu não li. Tá? Então, um pouquinho de história. Então, o Hasse, né, que era colega do Collatz, ficou interessado por essa conjectura e discutiu ela com muitas pessoas, né? E, de novo, durante algum tempo, isso ficou conhecido também como o algoritmo de Hasse. Tá? Então, essas coisas as pessoas vão discutindo e aí vão dando nomes diferentes para as coisas, né? Mas, na verdade, a ideia já estava colocada. Tá? Então, ele mesmo estudou, né? O Hasse estudou isso na década de 50, quando ele estava visitando uma universidade norte-americana, né? E colocou lá, né? Imagino eu, estava visitando a universidade, ele propôs, vamos chamar então de conjectura de Siracusa, certo? Os nomes foram mudando, mas o problema é o mesmo. Tá? Na década de 60, o Kakutani também estava interessado em estudar, né? E aí ele fez o seguinte comentário, que durante o mês inteiro ele teve com os matemáticos da Yale e eles trabalharam nisso e não conseguiram nenhum tipo de resultado satisfatório, certo? Durante o mês inteiro de trabalho, os matemáticos de Yale, mais o Kakutani, não conseguiram sair do lugar. Tá? Aí, bom, a mesma coisa aconteceu na Universidade de Chicago, né? O pessoal tentou estudar isso durante um tempo e também não conseguiu resolver o problema, né? E aí está escrito ali, apareceu uma piada que os caras disseram que essa conjectura era uma conjectura colocada pelos russos para atrasar os matemáticos, que essa era a época da Guerra Fria, para conquistar o espaço, aquelas coisas, né? Então a piada é, essa coisa aí é dos russos que estão fazendo para atrapalhar os americanos, tá certo? E aí, mesma coisa, né? Também mudou o nome, foi durante um tempo conhecido como a conjectura de Kakutani. Tá? Mesma coisa, o Ulan também estudou quando ele esteve visitando essa universidade aí, tá certo? E sem nenhum resultado, ou resultado positivo para esse resultado, para essa conjectura. Tá? E aí, se vocês procurarem nesse site aqui, esse site é um site que você acha, onde você normalmente procura artigos de matemática, né? Você pode pesquisar por nomes, por título, por nome de pessoas, tal, né? E, bom, se você procurar por essa conjectura 3x mais 1 ou os nomes associados a ela, existem aí pelo menos mais de 1000 artigos publicados sobre isso daí, certo? Mas nenhum desses artigos diz, olha, é verdade ou não é verdade, tá? Está em aberto essa questão aí, tá certo? Então aí é só né, de novo escrevendo matematicamente como é que funciona, você começa a escrever a coisa, uma repetição das coisas. Aí, bom, o que as pessoas fazem? Bom, se você não consegue atacar o problema, você começa a buscar coisas que sejam alternativas para tentar resolver o problema, né? Então, define o seguinte, ó, você pega uma sequência desse tipo aqui, e aí você define, olha, o máximo do número x, você faz assim, o x, vai até uma determinada iterada k e pega o máximo desse cara aqui, né? Então, por exemplo, você pega o número 13, quando você olha aqui de todos os maiores, qual é o maior número possível? É o 40. Então, o máximo de 13 é 40, tá certo? Você pode definir também o mínimo, né? Dentre todos esses números que você encontrou aqui, obviamente o mínimo do 13 é 1, né? Você tem o 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1 e assim sucessivamente, tá? Então você pode dizer assim, então você pega um número x e diz, olha, esse número x ele vai ser dito convergente se o mínimo de x for 1, ele vai ser dito divergente se o máximo de x não existe, ou ele vai ser periódico se não acontecer nenhuma dessas duas coisas, né?
Aí qual que é a ideia? Bom, a ideia é provar que se você tiver um número qualquer x, a única coisa que acontece é isso daqui, né? Ele é convergente, tá certo? Todo mundo atinge o 1, se atingir o 1, você passa por 4, por 2, por 1 e assim sucessivamente, tá? Então são só maneiras de enunciar o mesmo problema, só que olhando de forma distinta, tá? Então, olha lá, não é difícil ver que dado um natural qualquer, somente uma dessas três possibilidades pode acontecer, e esse, bom, o 13 é convergente, porque o mínimo de 13 é 1, os outros que a gente viu também, né, o 27 ou qualquer outro por enquanto estudado, é tudo convergente. Então a conjectura enunciada em termos dessa minha nova nomenclatura aqui é: todo natural é convergente, tá? Só mudou a apresentação, tá certo? Mas o problema continua o mesmo, tá? Então vamos lá. Em 91, esse matemático aí, não sei se era matemático, o Vard provou o seguinte: olha, obviamente essas coisas, né, usando máquinas, né, computadores, ele provou em 91 que isso era verdade para todo x menor do que 10 elevado a 15. Tá? Conforme o tempo vai passando, em 99, Oliveira e Silva estenderam esse resultado e disseram: olha, isso continua sendo verdade para todo x menor do que aquele número ali. Né? 2.702 vezes 10 elevado a 16. Tá certo? Obviamente, os anos vão passando, os computadores vão melhorando, essa coisa vai avançando também, né? 2011, a conjectura foi provada que é verdade para todo número menor do que 2 a 60. Tá? Legal. E, no ano passado, o cara aumentou isso a mais, isso é 87 vezes 2 elevado a 60. Tá bom? Para todo número menor do que isso, a coisa é verdade. Tá? Isso prova o quê? Nada, certo? Que é verdade para esses números, tá? Mas é uma quantidade absurda de números, mas ainda assim não serve de demonstração, certo? Então é só para, isso aqui é só para vocês. Bom, a ideia aqui é vocês verem que a coisa vai aumentando à medida que você tem máquinas melhores, você consegue ir aumentando essa coisa aí, tá? Tá. Isso é a mesma coisa, né? Dizer que tem um xk que é igual a 1, ok? Aquela coisa de enunciar de novo. E aí, bom, os caras começam de novo a estudar outras coisas que não sejam, né, enunciados distintos, mas de novo o mesmo problema. Aí o cara define o seguinte: olha, você pega um número natural e chama de t ou t de x, o menor subíndice da tua sequência tal que o xt fique menor do que x. Tá? E aí, se a conjectura for verdade, então esse t de x sempre existe, tá certo? Porque se a conjectura for verdade, uma hora você está no 1, né? Tá aqui, né? Então esse t de x, em uma hora em que a sua sequência, né, de números, a primeira vez que ela fica menor que o seu cara, então isso existe, e eles, bom, chamam isso de o tempo de parada do número x. Tá? Então, por exemplo, se você pega o 13, o tempo de parada dele é 3, né? Tá certo? O t do 13 é 3, né? x0 dá 13, 40, 20, bom, ok, 3. Tá? E aí a mesma coisa, são só enunciados distintos para o mesmo problema, né? Todo número natural tem um tempo de parada finito. Tá? Ok. Então é só, como eu falei, enunciados semelhantes para o mesmo problema. Tá? E aí, bom, aparecem algumas outras coisas só agora com relação à curiosidade, que é esse aqui, tempo de parada recorde, né? Que é o seguinte, ó, nós dizemos que o número x tem o tempo de parada recorde se para todo natural y menor do que x satisfizer essa condição aqui, né? O t de y é menor do que o t de x, tá? É uma nova definição de coisas desse tipo aí, né? Tá? E aí, por exemplo, o pessoal ficou calculando esses tempos de paradas aí, tá certo? Recordes, tá? Então, por exemplo, se você começa com
números menores do que 10, qual é o número que tem o maior tempo de parada? É o 9, né? E isso acontece depois de 19 passos. Tá? Se você pega os números menores do que 100, o recorde de parada é o 97. Isso acontece depois de 118 passos, tá certo? E aí os caras foram calculando, né? Olha que beleza. Se você vai olhar os números menores do que 1 bilhão, esse sujeito aqui é o cara que tem o tempo de parada maior recorde, né? E acontece depois de 986 passos. E aí, bom, o pessoal foi calculando, né? Olha que beleza aqui. Menor do que 100 quadrilhões, que eu não sei nem. Faça a menor ideia. Tá? Vai ser 10 elevado, acho que é 10 elevado a 17, não sei. Esse cara aqui também tem, né? Então ficaram calculando essas coisinhas aí, tá? E aí em 76 é que apareceu então, né, como o próprio está dizendo aqui, um dos resultados mais importantes na linha de tentar demonstrar essa conjectura, né? Esses dois sujeitos aí, o Terras, em 76, provaram o seguinte: olha, para quase todo número natural, ele tem um tempo de parada finito, certo? Se você for enunciar isso matematicamente, está aí, ó. Eles definiram um determinado número aqui, e aí diz o seguinte: olha, quando você calcula esse FK existe, e esse FK se aproxima do 1 à medida que você vai entendendo para o infinito, tá? Isso aqui, se vocês fizerem se vocês pararem para olhar isso aqui direitinho, isso aqui é meio que uma probabilidade. Você tem um conjunto, ó, você está pegando os números menores do que x, então você tem um conjunto com x elementos, você está dividindo por x, tá? E aqui você está pegando uns caras que satisfazem um determinado. É meio que uma probabilidade, sabe como é que é? Coisas favoráveis dividido pelo todo, tá certo? Esse número aqui tem a ver meio que uma determinada probabilidade, tá? Então, se você for traduzir isso daqui para a linguagem comum, significa isso. Olha, para quase todo número natural, ele tem um tempo de parada finita. Tá? Mas, de novo, não prova. Estou dizendo para quase todo, né? Tá? Você precisa provar que para todo mundo a coisa funciona. Tá bom? E aí, o que o pessoal fez? Bom, e se agora, ao invés de trabalhar com sequências com os meus números sendo números naturais, e se a gente passar para inteiro, o que vai acontecer? Tá? Então, ao invés de pegar esse sujeito original aqui, eu já vou permitir que esta coisa então more aqui, né? Conjunto dos inteiros. Tá? E a regra é a mesma, né? Pega um número e faz a mesma sequência de números, tá? O que acontece aí é que começam a aparecer coisas um pouco diferentes, tá certo? Primeira coisa é a seguinte: bom, se você escolher o x como sendo zero, né? E aí a gente vai partir tomar o x como sendo par, o zero como sendo par. O que acontece? Você escolheu o zero, você tem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Você não sai do lugar, tá? O que mais? O que vai acontecer aqui? Ó? Se você, bom, essa sequência continua a mesma, né? É só a 1, 4, 2 ou a 4, 2, 1, né? Qualquer um dos três que você começou, ela vai se repetir, tá certo? 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1 ou 1, 4, 2, tá? Então essa daqui aparece, essa que ele chama de uma órbita periódica de período 3, tá certo? Ela se repete e tem esses três elementos, o 1, o 2 e o 4, tá? Então o que apareceu? Então olha, se você trabalha com números naturais, né? A conjectura é que você só tem essa órbita periódica aqui, né? 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Quando a gente passa para os inteiros, apareceu essa daí, apareceu essa que só tem o zero, certo? E aí existem outras, ó. Aqui, bom, você começa com o zero, dá o 0, 0, 0. Essa daí é uma outra. Você pega menos 2, você divide dá menos 1, aí você vai fazer a mesma brincadeira, é menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Então é uma outra órbita. Certo?
O que mais? Você tem uma de período 5, que é essa daqui, ó. Menos 5, menos 14, menos 7, menos 20, menos 10. Menos 5, menos 14, né? Então você tem essa daqui também. Menos 5, menos 7, menos 10, menos 14 e menos 20. Tá? Essa daqui tem ordem 5, essa tem ordem 2, essa tem ordem 1, essa tem ordem 3. Tá? E tem mais uma, que é essa daí, ó. Uma órbita de período 18. Menos 17, menos 50, período 18. Tá? Então tem uma outra aqui. Tem 18 caras. Tá? E aí o que se pergunta é, bom, existe alguma coisa diferente dessa 5? Certo? Então, para natural a pergunta é, existe alguma coisa que seja diferente dessa, ou que não caia nessa daí, né? Se você aumenta o seu mundo, né? Se você sai dos naturais e passa para os inteiros, aparecem outras órbitas, mas é a mesma coisa. Se você pegar qualquer número, o que se perceber, bom, você vai cair numa dessas 5 a princípio. E de novo a pergunta permanece, bom, existe alguma coisa além dessas aqui? Né? Então aumentou o seu mundo, aumentou a quantidade de órbitas, mas a pergunta continua a mesma, o problema continua o mesmo e sem solução. Tá? E aí, bom, olha que legal, aí aquelas coisas que você fala assim, mas da onde é que o sujeito tira esses números maravilhosos, né? Mas tá lá, ó. Em 78, o Crandall provou o seguinte, olha, se existir um número inteiro tal que a sua sequência termine numa órbita periódica diferente de uma dessas aqui, dessas 5 aqui, tá? Então, esse conjunto aqui, né, da sua órbita periódica, quantos elementos vai ter? Vai ter que ter mais do que 272.500.658 elementos. Certo? Então, se tiver algum número, e esse número você começou a fazer essa continha 3x mais 1 ou divide por 2, e você cair em alguma coisa que seja periódica, o período tem que ser maior do que esse número aqui, né? E aí, obviamente, fala assim, bom, de onde veio isso, certo? De onde surgiu esse 272 milhões né? E aí, bom, a prova dele, o teorema está aqui, né? Ó. Seja n o menor elemento de uma órbita periódica dessa coisa de período K, então o K é maior do que isso daqui, onde esses números que aparecem aqui são os chamados convergentes da expansão desse número em fração contínua. Olha que legal! Então, olha o tanto de coisa que tem envolvido aí na brincadeira, né? Ó, todos já ouviram falar do que é fração contínua ou não? Já ouviram? Qualquer número que você pensar, você pode expandir ele em uma coisa que é fração contínua. Você começa, eu não lembro direito, mas você pensa assim, você escreve o número, eu acho que você pode escrever, tem alguém aqui, mais 1 sobre 1 mais 1 a 1, aí vai fazendo uma coisa assim, 1 mais, eu não lembro, mas você consegue escrever, então esses caras que aparecem aqui, esses números que aparecem, são esses que ele chama aí dos convergentes, tá? Então qualquer número você consegue expandir numa coisa mais ou menos desse tipo, tá? E aí, bom, se o número for racional, essa expansão para em algum instante, se for irracional, essa coisa continua. Tem uma série de estudos dessa coisa de fração contínua, isso aparece em bastante lugares aí, tem bastante coisa a esse respeito, tá? Então, ó, se você pegar o log de 3 na base 2 e escrever ele em fração contínuas e pegar os 4 primeiros convergentes, que são esses números que vão aparecer aqui, e fizer essa continha, bom, o que o cara provou é isso aqui, né? Então ele chegou que o K é maior do que isso, e a hora que ele faz essa conta é onde aparece esse número maravilhoso aqui, né? Aí você fala, bom, o que tem a ver o log de 3 na base 2, tá certo? Olha o tanto de mistério envolvido aí na brincadeira, tá? E aí ficou, então, olha,
Qualquer coisa que seja diferente disso tem que ter um conjunto. O conjunto aqui, que a coisa vai se repetir, tem que ter mais do que essa quantidade de elementos, quer dizer, uma coisa difícil de acontecer. Tá? E aí, bom, é só, como eu falei, você vai buscando outras maneiras de enxergar o problema. Então você pode enxergar esta função aqui como sendo um sistema dinâmico discreto, tá certo? Então o que é um sistema dinâmico? Você tem uma função e aí o que você começa a calcular é a órbita do seu ponto, né? F de x, F2 de x e assim sucessivamente, né? Então, enunciando essa mesma teoria usando aqui o linguajar de sistema dinâmico, fica assim, né? Provar que essa órbita 4, 2, 1 é um atrator global, tá certo? Ou seja, qualquer órbita que você comece, em algum instante você encontra essa órbita aqui em algum lugar, tá? Então, essa coisa de atratores e tal, é linguagem de sistemas dinâmicos, tá ok? Bom, provar que a conjectura, né, é o mesmo resultado, né? E aí, bom, o professor Jalma Libre ele falou assim, eu fiquei pensando o que é que o Paul Erdős quis dizer naquela época, quando ele falou aquela frase, olha, a matemática existente hoje em dia não é suficiente para resolver esse tipo de problema, né? E aí ele falou assim, eu imagino, né? Obviamente que ele não tem a resposta para isso, mas qual que é o grande problema, né? Quando você vai estudar sistema dinâmico, quando você pega alguma coisa assim, né? Você vai pegar uma função, normalmente os conjuntos que aparecem aqui, você tem, e mesmo a função, né? Você tem algumas estruturas por trás disso, tá certo? Então, ó, quando você considera uma função assim, né? Uma função que vai de um conjunto no outro conjunto, e aí você começa a estudar o ponto, f do ponto, f2 do ponto, e assim vai. Você vai estudar, isso é que faz o sistema dinâmico, vou estudar a grosso modo é isso, tá? Então, normalmente, o que acontece? Às vezes você pega esse x aqui, toma como um espaço topológico, e aí você pede que a sua função seja contínua. Então você botou uma estrutura no seu conjunto, e aí, bom, você faz uma série estuda um monte de coisa a respeito do que acontece. O que você pode fazer? Ao invés de um espaço topológico, você pode colocar uma variedade diferenciada. E aí, bom, essa função aqui é uma função diferenciada. E aí, bom, você faz as contas com isso também. Ou você coloca essa aqui como sendo uma variedade analítica e as suas funções são analíticas, tá certo? Então, normalmente o que você faz é você vai fazer um estudo dessa parte dos sistemas dinâmicos. Esse seu conjunto aqui tem algum tipo de estrutura e a sua função também. Agora, o que você faz aqui nos naturais? Não tem estrutura nenhuma no N, tá certo? Digamos assim, é um conjunto muito pobre, tá? Então, ele diz assim, olha, eu imagino que o que ele quis dizer é o seguinte, olha, é um conjunto muito pobre e, portanto, você não tem o que fazer, então como é que você vai resolver o seu problema? É difícil, tá? Então, precisaria de alguma maneira botar algum tipo de estrutura nisso daqui para tentar resolver o seu problema, tá? É um conjunto muito simples e muito... Na verdade, não, isso aqui é só não é nem um grupo, né? Isso é um semigrupo, tá certo? Não é muito pobrezinho, né? Não tem... Não é um anel, não é um corpo, tá certo? Não é nada. Então, o N é muito pobre, tá? E, portanto, bom, o que dá para você fazer, né? E aí, o que os caras fizeram, então? Então, normalmente, falam assim, eu tenho alguma coisa que é muito pobre, então, eu vou para um outro, a ideia, eu vou para um mundo maior, tento fazer estudos no mundo maior e voltar para baixo para ver se eu consigo alguma informação. Então o pessoal falou o seguinte, olha, eu posso enxergar essa função, o 3x mais 1, posso enxergar ela como sendo a restrição ao conjunto dos números inteiros dessa função aqui, ó. Tá? O que acontece? Função agora, eu estou imaginando essa função assim. Função está aqui, né? O f de c é aquilo. Então a minha função agora vai ser assim, f de c em c dado por aquilo ali. O que acontece se eu pegar o meu z e colocar um número par? O que vai dar? F de 2x
x, vamos colocar assim. Quando você fizer essa conta aí, o que vai acontecer? Ó, aqui vai ficar o quê? Se o z é par, aqui vai ficar cosseno de 2π alguma coisa, então esse negócio aqui vai ficar 1, tá certo? Então, se esse negócio ficar 1, dentro do parênteses fica assim, 2 mais 7z menos 2 menos 5z, tá certo? Sobre 4. O z aqui, né? O meu z é par, né? É 2x, tá? Então o que vai acontecer com isso? Isso daqui vai dar exatamente z sobre 2. Tá certo? Então, se o z é par, dá z sobre 2. E se o z for ímpar? Se você fizer a conta aqui, se o z for ímpar, isso aqui fica menos 1, né? Então a coisa vai ficar assim, 2 mais 7z, aí é menos 1 ali, né? Então vai ficar mais 2 mais 5z. Isso aqui sobre 4. Certo? E vai dar quanto? 3z mais 3z mais 1. Tá? Então, se você pegar um número par, esta função é ele dividido por 2. Você pega um número ímpar, esta função é ele. Então, eu posso imaginar que aquela minha função de n em n, ela nada mais é do que a restrição dessa daqui, né? Se eu fizer assim, ó, f restrita aos naturais ou aos inteiros, né? É aquela que a gente está trabalhando, tá certo? Então, no n eu não tenho estrutura nenhuma, no z também tem pouca coisa, vou para o c, vou tentar estudar essa função aí. Bom, eu não vou entrar em detalhes com vocês, bom, mas aí o que eles começaram a estudar? Estudando esta função aqui, as iteradas dela, aparece aqui o chamado que é o fractal de Collatz, né? que é esta figura aqui, né? Mas se você, esta linha aqui seria a linha dos números reais e esses pontinhos aqui seriam os naturais. Ou seja, passei para o z, estudei esse negócio, não aparece nada de novo. Tá? É que essa função aqui, na verdade, ela aparece órbita de tudo quanto é tipo. Então ela não te dá muita informação a respeito do que poderia acontecer. Né? Então, ó, não tem nada em n, vou para o c. O c tem uma estrutura legal. A hora que eu estudo uma extensão dela, também não me leva a nenhum tipo de informação relevante. Tá? Ela dá umas figurinhas legais, né? Essas coisas de fractais, tem umas figurinhas legais, mas a figurinha legal não te dá informação legal nenhuma. Tá certo? É só uma figurinha legal. Né? Isso aqui foi estudado, né? Essas coisas. O Chamberlain em 96 e o Letterman em 99. Tá? Né? Então aqui ele só colocou aquilo que eu falei para vocês. Né? Olha, o N é muito pobre, né? E aí, em 2010, esse outro matemático, Jeffrey Lagarius, afirmou que, né, essa coisa, olha, esse é um problema extremamente difícil e completamente fora de alcance da nossa matemática conhecida atualmente. Tá? Bom, aí ele fala, apesar das dificuldades, pode estudar esse negócio aqui em termos determinísticos ou de sistemas aleatórios, tá bom? Aí usando técnicas de teoria ergódica, esses dois sujeitos, os mesmos lá atrás, bom, tem a ver com aqueles números, aquele número maravilhoso que apareceu lá, né? Aquele outro problema, aquele outro teorema que eu falei, que é o, como está escrito aqui, que é o resultado, digamos assim, mais importante conhecido, aquele negócio, olha, quase todo número tem tempo finito, né? É o que se tem até hoje, né? Outras pessoas já tentaram, como isso é uma coisa que tem a ver com teoria dos números, já tentaram estudar esse tipo de coisa, não em Z ou em N, ou por os chamados números peádicos, certo? Que é um outro tipo de número, né? Que depende dos números primos, né? Tem os peádicos, P igual a 2, P igual a 3, tá certo? Mas, né? Até hoje, a coisa está em aberto. Tá? E aí ele coloca, bom, se vocês quiserem mais informações a respeito dessa conjectura, né, tá aqui esse site aqui, né, que é
do Jeff Lagares, que é o cara que fez uma afirmação ali agora, né? Tem do Wikipédia, né? Vocês podem colocar lá a conjectura de Collatz, vocês vão ter algumas informações a esse respeito. Esse outro aqui, do Eric Rosenthal, e uma atualização do programa, né, que saiu no Boletim da Sociedade Catalana de Matemática, em 2003. Eu não me lembro, um desses sites aqui, ele falou que assim, olha, tem um desses sites que as coisas são atualizadas quase que diariamente. Eu falo assim, você entra lá hoje, tem um tipo de informação, você vai amanhã, a coisa já foi com relação àqueles números malucos que apareceram lá, né? Eu não me lembro agora qual desses aqui que ele disse que a coisa é feita assim mesmo. Diariamente, todo dia que você entra lá, tem coisa nova a esse respeito. Tá? Outro, né, 2011, né, o desafio final do mesmo Lagares, ok? Então são artigos, dentre aqueles mais de 1000 artigos, coisas que vocês podem ver aí, né? A esse respeito aí, né? Aqui, né, tem até a conferência, olha, Conferência Internacional sobre problemas de Collatz, tópicos relacionados, né? 99 na Alemanha, quer dizer, é uma coisa que intriga muito ainda as pessoas, tá certo? Porque não foi resolvido. Tá? Então, assim, o que eu gostei, que me chamou a atenção, né? Nós já tivemos aqui esse ano, a TUI já falou de um problema em aberto também, né? Já, o Robson já veio aqui, já falou da conjectura de Goldbach. Então, são coisas assim, que chamam a atenção, são extremamente simples, né? O enunciado, né? Porque você tem conjecturas lá, tem lá as hipóteses de rima, aquelas coisas que você faz, né? Você não consegue entender nem o que o cara quer dizer, né? O que você lê lá, né? Então você tem coisas assim, extremamente simples, enunciados extremamente simples e que permanecem aí abertos até hoje. Né? Então o que eu gostei foi exatamente essa. Um probleminha bem simples e que permanecem abertos. Desafio, tarefa para o pessoal que vem aqui na hora da matemática, tá bom? Se quiser chegar em casa, vai escolher um número qualquer, isso aí calculando, uma hora você vai chegar no 428, tá bom? Então é isso. Não, acabou. Ok? Como eu falei, é um plágio, obviamente, da palestra, obviamente ele falou muito mais do que isso, né? Mas assim, daquele problema lá, daquele teorema lá dos caras lá, que é o mais, tem mais informação até hoje, mas assim, não vale a pena entrar em tantos detalhes assim, ok? Dúvidas? Propostas de solução? Eu já tinha visto isso alguma vez, alguém já tinha me falado. Alguém já tinha ouvido falar ou não? Já? Eu já tinha ouvido falar alguma vez, alguém me falou, eu já tinha algum dessas, eu tenho muitas das revistas de professor de matemática, de vez em quando aparece alguma coisa relacionada com isso. Eu já vi isso em algum lugar, mas nunca tinha me atentado, né? E aí na semana passada ele resolveu falar e eu achei legal, achei interessante. Probleminha simples e difíceis necessariamente. Ok? Semana que vem não teremos, obviamente, é a Semana da Matemática, espero ver todos participar, palestras, coisas desse tipo. Então a gente voltamos na semana seguinte, tá bom? Agradeço a presença de vocês. E aí, vamos lá? Você queria resolver a do Goldbach? Vai, é mais fácil. Bom, eu, né? Não sei. Não, pelo menos lá tem onde trabalhar, né? Hã? Pelo menos aquela lá tem